Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos dar início enquanto os demais irmãos vão chegando na igreja. Mais um culto para a glória do nome de Jesus. Abramos vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 a seguir também. Glórias a Deus. Livro de Josué. Glórias a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Deus fala a Josué e o animam. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-los tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita e tem cuidado para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Amém? Vamos fazer um clamor ao Senhor Jesus nessa manhã, pedindo que Ele venha nos abençoar, que Ele venha falar conosco, que nós possamos nessa manhã ser edificados e ser fortalecidos pela Sua palavra. Senhor Jesus, nós te damos graças a Ti nessa manhã. Primeiramente, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deste nesse dia, e pela essa oportunidade que o Senhor nos concede a cada um de nós, de chegarmos aqui na Tua presença nessa manhã, Senhor, na Tua casa, que é casa de oração, casa onde o Senhor tem alimentado, o Senhor tem fortalecido aqueles que vêm em busca de alimento espiritual para as vossas vidas, Senhor. Que nessa manhã, Pai querido, o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja glorificado nesse lugar, Jesus. Que vida seja fortalecida, vida seja restaurada, vida seja, Pai, animada nessa manhã pelo poder da Tua palavra, Senhor. Jesus Cristo, venha manifestar a Tua presença de uma maneira especial no meio de nós nessa manhã, Jesus. Glorifica o Teu nome neste lugar, Jesus. Quebra os laços, Senhor, quebra as barreiras, rompe os julgos nessa manhã, Pai. Espírito Santo, tenha primazia neste lugar, nessa manhã. Fortalece o coração da Tua filha, do Teu filho nessa manhã, Pai. Oh, Jesus, nós precisamos ouvir a Sua voz. Nós precisamos ser fortalecidos, Senhor. Nós precisamos ser transformados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, vem mover neste lugar, nessa manhã. Espírito Santo, vem falar no nosso coração, Jesus.
Jesus. Traga uma palavra para os teus filhos nessa manhã, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, usa já os teus filhos que vai estar louvando o teu nome. Que esse louvor possa chegar diante do trono da sua glória, Senhor. Receba o louvor da adoração da tua igreja nessa manhã, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós abrimos esta reunião, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos estar louvando a Deus juntamente com o grupo de louvor. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus, preciso mais de amor, reino de Deus em meu coração, da compaixão tu és o Senhor, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do teu amor verás, sei que estás pronto pra me valer, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais de poder, todo eterno Consolador, és o dador que enche o meu ser, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do seu poder verás, da tua graça vem me encher, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais te imitar, com humildade, submissão, tua instrução eu quero guardar, de ti preciso mais, de ti preciso mais, da graça eficaz, sei que tu queres me conceder, de ti preciso mais, Jesus, preciso mais te ouvir, no meu silêncio, voz de amor, que dá vigor pra eu te servir, de ti preciso mais, de ti preciso mais, a tua voz verás, no meu silêncio,
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que neles há
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. My Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing. Nothing compares to the promise I have in you. Aleluia. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar
a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos, Ver amigos que onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. voltará, enfim. Por isso eu canto glória, 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 glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha Aleluia. Se você crê que esse Jesus está no meio de nós nessa manhã, e você tira um minutinho só para você adorar e glorificar o nome do seu Jesus. Vamos ler
A palavra no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Eu quero ler desde o verso 21 em diante. Marcos capítulo 1, verso 21. Está escrito assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois que com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Logo saindo da sinagoga, fora à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pedimos ao Espírito Santo que venha ministrar o nosso coração essa manhã. Passa aqui, Senhor, por nós a unção de libertação, Senhor, de quebrar laços e fortaleza nessa manhã, para que o Teu nome seja glorificado outra vez, Pai, no nome de Jesus. Que os demônios fujam de Ti outra vez, ó Pai, em nome de Jesus. Que as pessoas sejam beneficiadas com a Tua unção, ó Deus, em nome de Jesus. Nessa manhã nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Esta palavra Deus colocou no meu coração essa manhã, e quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus outra vez. Eu sempre digo o seguinte: o reino de Deus real existe e é mais forte do que o que nós vemos. Então, se você está aqui nessa manhã e crê no poder de Deus, Deus pode mudar completamente sua vida, pode curar, pode libertar, pode transformar, não só você, mas a sua família toda. Existe uma promessa de Deus que eu não abro mão. E até hoje, Deus, 25 anos de crente eu tenho, Deus não permitiu morrer nenhum da minha família direta, sem salvação. Direta que eu digo é de primos para cima. Porque eu fui criado numa família, que a minha avó, já falei aqui, teve 12 filhos, os 12 filhos tiveram muitos filhos, os filhos tiveram muitos filhos, então o total da minha família, entre filhos, netos e bisnetos e tataranetos, chegou a 144. Minha avó teve 144 netos e bisnetos, ela teve, e tataranetos. Sem contar os que eu não conheço, isso é do meu tempo, eu não considerei, não estou considerando aqui os que eu não conheço. Os dos que eu conheço, todos morreram salvos, sem exceção de nenhum. Jesus salva antes de morrer, antes. Mas quando eu aceitei Jesus, que eu li na Bíblia Sagrada, que está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, eu tomei posse disso aí. Falei: Jesus, eu como crente, sabendo que existe um inferno e existe um céu, eu não posso abrir mão de orar pelos meus familiares, que o Senhor me salvou pela tua misericórdia e graça, e eu estou aqui. Eu não posso deixar meus parentes, meus amigos ir para o inferno. Então é uma coisa que você não pode deixar, porque está escrito na palavra: crê no Senhor Jesus, Cristo será salvo e tu tua casa. Se você orar, Deus salva, Deus muda, Deus visita, Deus faz o que precisa ser feito.
Vocês sabem que meu filho André estava desviado, né? Ele tomou decisão por conta dele com os 16 anos e eu não obriguei. Ele falou comigo muito sério que não queria mais na igreja, chorando, e entrou para um caminho, né, da juventude aí, loucos. Mas nós ficamos 2 anos e meio orando por ele. E quando essa viagem na África, a partir desse dia, ele já começou a abrir o coração. E chegou à noite, no final do culto, ele falou para mim: pai, eu estava com raiva de Deus, com raiva de todo mundo, porque o demônio estava cegando ele. Mas acho que hoje Deus começou a abrir meu coração outra vez. Ele não voltou não, na hora. Deus começou a trabalhar comigo. Falei: glória a Deus. Aí foi indo, quando ele voltou, as coisas aqui moveram, porque Deus estava no controle. E eu estava ministrando lá em Port Chester um mês e pouco atrás, não sei se alguns irmãos estavam lá. E o pastor Otávio veio da África, ele falou assim: o pastor Otávio vai pregar? Eu falei: vai, então eu vou na igreja. Porque ele não ia na igreja não. Se ele entrasse no meu carro e eu estivesse escutando pregação, ele desligava, na minha frente. Ele desligava meu rádio. Não queria saber de Jesus. Aí ele falou: o pastor vai pregar? Eu falei: vai lá. Eu tinha tido um sonho que eu vi o André ajoelhado no púlpito e tinha um africano pregando. Então, na minha visão, era um africano. Não era o pastor Otávio. Eu falei: não é hoje que o André vai voltar, porque eu vi que o André vai voltar no dia que tem um africano pregando. Mas Deus, eu não entendi o sonho, porque a gente não entende. O sonho africano é que o pastor Otávio representa a África para nós, né? E o pastor Otávio pregou, ministrou, vamos ministrar a Santa Ceia do mês passado, e o Espírito Santo moveu ali na igreja. Ele estava lá no fundo, lá, roendo as unhas, está só escutando, não dava nada para ele ali. De repente, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou comigo: prostra diante de mim e ora. E eu segurei, porque eu falei: o povo vai pensar alguma coisa e tal, na frente de todo mundo. Deus falou de novo comigo: prostra e ora. E eu prostrei aqui atrás, aqui, comecei a orar, comecei a clamar. Aí eu vi o povo clamar também, glorificar a Deus. Quando eu levanto a cabeça, ele estava prostrado também na frente do altar. Ele veio na hora que eu estava prostrado. Jesus trouxe ele, reconciliou com Jesus, está avivado, foi renovado no Espírito Santo lá sexta-feira passada. Fazia 3 anos que ele não falava em língua estranha, foi renovado. E Deus está fazendo a obra. Ele me ligou hoje, eu falei: como é que foi? Porque ontem ele ia dar o testemunho e pregar uma palavra lá à noite também para os jovens. Eu preguei ontem em Port Chester, ele pregou à noite lá. E minha esposa está pregando agora hoje lá em Passos. Falei: glória a Deus por isso, né? Só falta a Thalita agora voltar. E aí, hoje eu liguei para ele falou, agora com o pessoal, e falou assim: olha, eu acho que agora eu estou convencido 100% que eu tenho que servir a Jesus. Não vou nem jogar videogame mais. Porque ele passa 3, 4 horas jogando videogame. Tem um jogo lá que joga em linha simultânea. Aquilo toma o tempo de todo mundo. Ele falou assim: não vou nem jogar videogame mais, vou servir a Jesus. Falei: glória a Deus por isso, né? Então a oração, ela muda. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oração aqui, porque Jesus, você vê aqui esse contexto aqui é um contexto, eu li o contexto todo, porque fala que ele estava em Cafarnaum, numa sinagoga, e na hora que ele começou a ministrar, tinha um endemoniado, e o demônio manifestou, Jesus expulsou, e o demônio mesmo fala: eu pensei que tu és o Cristo, é o Filho de Deus, é o Senhor. Ele fala: vieste de Deus, o Santo de Deus. O demônio reconhecia, e aqui ele mesmo diz assim, que ele mandava os demônios ficar calados, porque os demônios conheciam ele. Então no mundo espiritual, os demônios sabiam quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Então os demônios conheciam Jesus e queriam falar, para confundir o povo. Mas Jesus calou a boca dos demônios. A Bíblia fala também que depois ele sai dessa sinagoga, sua fama correu por todos os lugares, e trouxeram todos os enfermos para ele ser curado. Trouxeram os outros mais endemoniados, ele expulsou os demônios e curou todos os enfermos naqueles dias. E depois ele fala aqui, no verso 35, que levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Agora eu pergunto para você: por que orar depois de uma vitória dessa? É o que nós pensamos. Por que orar depois dos demônios? Falar assim: ó, você é o Filho de Deus, você tem autoridade sobre nós, você curou todo mundo, você está cheio de poder e a fama correu. Para que orar? Esse é o grande erro do crente. Porque o crente pensa que tudo está tudo bom. Eu não preciso orar, está tudo bom. E é aí que devia orar. Porque se você orar antes de estragar as coisas, né, você vai viver uma vida constante. Mas se você não ora antes, você perde a unção
perde a coisa, perde a direção de Deus e perde a autoridade que Deus te deu. Então tem muita coisa que você pode livrar na tua vida na oração antes. Então aqui nós vemos o seguinte, que Jesus, ele tinha a revelação de Deus na sua vida, que ele precisava orar antes de fazer os milagres, antes de ser usado por Deus. Ele tinha que ter uma comunhão com Deus. A igreja hoje precisa acordar um pouco para receber o poder de Deus. Por isso que eu estou pregando lá em Porchester esse mês todinho sobre avivamento. Preguei para os jovens, todos foram renovados no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o avivamento é Deus movendo o teu corpo, a tua boca, a tua mente, segundo a vontade dele, e aonde você passar, o mundo espiritual reconhece você como crente. É você andando com o reino de Deus junto. Ontem eu citei lá, eu nunca mais esqueci essa coisa que aconteceu comigo na Venezuela, porque ali eu vejo demonstração do poder de Deus. Eu estive na Venezuela, e quando nós estávamos pregando assim numa igreja lá, entrou um endemoniado que saiu de um bar logo em frente assim, o cara sem camisa, de calção, batendo nos diáconos, batendo em todo mundo e quebrando tudo. Entrou dentro da igreja, o demoniado. E eles não seguravam ele veio para frente, aí uma diaconisa chegou e falou assim: pastor, ajuda nós. E eu fui então no corredor, encontrar com ele, e quando eu cheguei perto dele, ele deu uma freada, soltou todo mundo, ele estava batendo todo mundo, e falou assim comigo em português. Ele não falou te conosco, ele era espanhol, ele tinha que falar comigo em espanhol, mas o diabo sabia a língua portuguesa também. Ele falou assim: eu te conheço. Eu falei: eu também. Sai dele em nome de Jesus, caiu de costa. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Nós precisamos estar equipados antes da hora. Mas eu passei 6 horas na madrugada antes de viajar para lá em oração. Oramos da meia-noite às 6, até a unção descer. Então a unção de Deus, ela te capacita para fazer o extraordinário que você não pode fazer na sua casa, na sua família, no seu casamento. A unção de Deus te dá uma autoridade de reclamar de volta o que o diabo roubou. Por isso que eu oro para intercessão pela minha família. Eu não aceito, eu não abro mão disso aqui, porque eu não quero chegar no céu no dia do juízo do trono branco, de Deus julgar todos os mundos lá depois do milênio, e for o juízo final, e chegar ali, e a Bíblia fala que os crentes vão estar no juízo final, os crentes vão estar julgando junto com Jesus. E vai passar todo o ímpio sem salvação, todos que morreram sem Cristo, na frente. E Deus vai estar condenando, lançando no lago de fogo, lançando fogo. Eu não quero que um parente meu passe ali e fale assim: por que você não falou comigo? Por que você não pregou para mim? Por que você não me ajudou para mim? Você já imaginou? Você vai reconhecer, ele vai te conhecer também. Você sabia disso? Que os teus parentes vão te conhecer no céu? E os que for para o inferno vão te conhecer. Por que você não pregou para mim? Por que você não orou por mim? Então nós temos uma responsabilidade, não só com... Eu estou falando de parentes, porque você sentiu um pouco. Nós temos responsabilidade com o mundo inteiro. Essas almas que passam aí, esses meninos que passam aí, todos estão esperando de você uma palavra de unção que dá libertação para eles. Todos estão esperando, porque o mundo espera sim a salvação de Deus. Eu começo a citar mais uma vez o testemunho do João, esse menino que era do circo lá, que o Bernard Johnson. Semana eu escutei isso aí, eu falei: eu já escutei esse CD umas 4 vezes. Tem gente que não gosta, eu escuto 4 vezes com Deus falando comigo. Porque a hora que eu escutei a primeira vez, eu chorei. E quando eu chorei, significa que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. E ele fala que ele quando ele foi para o Bernard Johnson, quando foi fazer o ministério dele no Brasil e pregar a palavra lá, foi um homem que o Levi conhece. Ele pregava ao ar livre. Ele pregava ao ar livre, curas, libertação. Eu falei para você, eu estou preparando o meu espírito ainda para orar para esse tipo de coisa. A Márcia falou comigo lá na igreja do pastor Sidraque tem uma menina desse jeito. Eu falei: nossa, eu escutei essa pregação, eu falei: eu acho que eu vou ter que ir lá, eu vou estar lá em janeiro, orar para esse braço. Eu já estou preparando. Falei: ainda que eu não tenha fé suficiente ainda, mas eu tenho que orar para isso. Porque a menina tem o braço só até aqui, e tem aqueles dedinhos assim na ponta. E o Bernard Johnson, uma vez ao ar livre, chegou uma moça com o braço, só com esses dedinhos assim. O homem é tão cheio do poder do Espírito Santo que ele orou e falou assim: braço, cresça em nome de Jesus. E o braço começou a crescer, nasceu o dedo e começou a vir, veio mão e saiu a mão da moça. Como é que pode um negócio desse? Sabe o que pode isso aí? Vou falar isso no final. Porque Deus te construiu o teu braço. Deus fez você, Ele pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer. É que nós não cremos, a nossa fé está muito pequena. A revelação de quem Deus é muito pequena na nossa vida. Deus pode fazer o impossível que você não pode, Ele pode.
E o Bernard Johnson falou assim, que quando ele foi para o Brasil, chegou lá, mandaram ele para Divinópolis, Minas Gerais, numa igreja lá de 150 membros, estava muito problema nessa igreja, nessa cidade, muita macumba, feitiçaria, e a coisa não crescia lá. Pastor nenhum parava lá. E o ministério falou assim, você vai para lá. Vou para lá. Chegou lá, ele falou assim, quem passou por aqui antes de mim? Pastor fulano de tal, pastor cicano. Falei, nossa, esses homens tudo experiente, homem tudo usado por Deus, não deram conta, e eu estou morto. Aí ele falou assim, igreja, vamos orar. Vamos orar porque Deus vai fazer algo aqui, porque agora Ele vai fazer, não é eu. Ele falou assim, nós vamos buscar o sobrenatural de Deus. E começaram a orar, e oraram uns dias lá, uns 3, 4 semanas. A unção de Deus começou a manifestar naquela cidade. E todos que vinham doentes eram curados. Os demoniados manifestavam igual, está aqui. Todos que vinham eram curados, e todos que eram manifestados, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo. Começou um avivamento, começou os jovens a converter, começou os jovens a voltar para a igreja. Ele falou assim, em 8 meses, ele batizou 800 pessoas. 8 meses, batizou, não é crente da outra igreja, não, batizou 800 pessoas. Com um ano ele estava com 1.400 membros. Jovens, 50 jovens na frente da igreja, todo domingo, trazendo os jovens para dentro. Aí, chega lá um circo, chega na cidade, ele falou assim, agora esse circo vai atrapalhar, porque isso aí faz 30 anos atrás, que ele começou o ministério dele, 40 anos atrás talvez. Circo naquele tempo levava todo mundo, porque não tinha diversão na cidade, não tinha o que tem hoje, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Ele falou assim, vai atrapalhar os cultos, o avivamento, Deus está no avivamento agora, vai atrapalhar o avivamento. E ele falou assim, Deus impede esse circo de funcionar aqui. Ele orou para Deus impedir o circo. Só que nesse circo, tinha um rapaz chamado João, que a mãe dele e o pai dele morreu queimado no circo que pegou fogo em Rio de Janeiro. Morreu 300 pessoas dentro desse circo, tem na notícia, se você procurar você vai achar. E os pais desse menino morreu, ele tinha 5 anos de idade e ele foi criado pelos donos do circo. Então o dono do circo falou que ia adotar ele como filho, mas mentiu, fez ele como escravo dele. Ele cresceu como escravo, o homem não deixava de ser nada, sair nada, ele tinha que fazer tudo, não deixou ele para a escola, não sabia ler, com 17 anos não sabia ler, não sabia nada. Como o Bernard Johnson orou para o circo não funcionar, só que o João, esse menino, quando estava fazendo como escravo do dono do circo, ele ia apanhando e sofrendo, ele gritava para Deus, falava assim, Deus, se o Senhor existe, me liberta. Então o menino, sem conhecer Deus, já orava para Deus libertar ele. Se o Senhor me existe, me liberta desse homem, eu estou preso aqui. E Deus conectou com a unção o Bernard Johnson para o circo não funcionar. Chegou a noite do domingo, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a força acabou na cidade. Naquele tempo não voltava, acabou, já era. Aí não tinha força, foram lá, o prefeito falou, não tem jeito de voltar, não tem jeito, não tem força. Aí chegou a notícia, o circo foi cancelado. O Bernard falou, Deus ouviu minha oração. Falou assim, vamos pôr lampião aqui em todo lugar na nossa igreja, aqui cheio de lampião de gás, porque nós vamos fazer o culto. O circo parou, nós vamos fazer o culto. O dono do circo mandou o João, falou assim, seguinte, hoje já que eu estou com raiva de todo mundo, porque investimos dinheirão aqui, não vamos perder a noite de domingo, que é o mais lucroso, não quero ver ninguém na minha frente, vocês tudo vão para a rua. Mandou o menino para a rua. E ele sai para a rua procurar um bar, falou assim, eu vou beber, hoje eu vou bagunçar, porque ele sempre estava no escravo do circo, o homem mandou sair, vou procurar um bar, vou beber. Os bares estavam tudo fechados, não tinha luz. Aí ele viu um lugar lá cheio de luz, falou assim, sabe que aquilo lá, chegou lá, estava a juventude da igreja, na frente da igreja. Ele tinha 17 para 18 anos, tinha uns 50 jovens, e ele foi lá, o que é isso aqui? Isso aqui é uma igreja. Não quero isso aqui não. Não quero isso aqui não, hoje eu saí para beber, para fazer bagunça. Aí os meninos, não rapaz, vem aqui, você vai para onde? Não tem bar hoje, só tem isso aqui. Aí disse que ele viu umas meninas bonitas assim, né, as irmãs brilham mesmo. Aí ele viu umas meninas bonitas e falou assim, já não tem lugar para ir, eu estou 17, vou entrar nesse meio aí. Entrou lá no meio da igreja, Jesus falou com ele, ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus aquele dia de tão convicção. Ele falou para o Bernard Johnson, falou assim, olha, se eu voltar para o circo, eles vão me escravizar, eu não deixo para a igreja, eu não posso ir na igreja. Não tem jeito de vocês me deixar eu ficar dormindo aí, eu vou fugir deles, quero servir a Deus. Aí o Bernard falou assim, não, vamos arrumar um casal, que alguém tem um lugar para morar, para ele ficar aí uns dias, até eu resolver um lugar. Aí um casal, pode ficar lá em casa. Foi lá para a casa do menino, só que 6 horas da manhã, ele bateu na porta do Bernard Johnson, da casa do Bernard Johnson, bateu 6 horas da manhã, falou assim, Bernard, quem que são? Segunda-feira, às 6 horas da manhã, vem na minha casa perturbar, não é possível, falou para a mãe dela, vai lá atender a porta. Ela falou assim, não, vai você, porque às 6 horas da manhã, eu não vou atender ninguém. Chegou lá, era o João. Ela falou, é o seguinte, o casal lá vai trabalhar, e eu não vou ficar na casa dele sozinho não, eu vim aqui
para a sua casa, que o senhor é o pastor, e eu quero ficar aí com o senhor. E eles com sono, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Às vezes tem uns crentes que me ligam 1h30 da manhã. 2 horas, mas é Deus. Aí, ele falou assim, entra para dentro. Aí ele falou assim, você sabe que eu vou para o escritório só lá para as 8h30. Ele falou assim, não, mas eu vou ficar aqui. Tem para ir? Tem lugar para ir? Então vamos fazer um café. Fizeram um café, tomaram café, foi para o escritório, sentou lá no gabinete do Bernard Johnson, lendo a Bíblia, preparando, falando, e ele só lá escutando. Aí ele falou assim, que ficou até às 11 da noite com o Bernard Johnson. O Bernard levou o casal lá depois do culto, quase 11 horas da noite. No outro dia, 6 horas da manhã, de novo. Não é possível. Eu vim para cá de novo, vamos tomar um café, vamos para o escritório. Ele falou assim, foi 17 dias assim, todo dia. Ele ia cedo para o Bernard Johnson, passava o dia com o Bernard Johnson. Só que aí ele não lia nada, porque não sabia ler e não falou. Aí o Bernard Johnson lendo a Bíblia, um dia o Bernard falou assim, você não lê? Ele falou assim, eu não sei ler. Aí ele falou assim, lê em voz alta para mim, que eu escuto. Aí o Bernard começou a ler a Bíblia para ele em voz alta. Aí ele falou, eu vou te ensinar a ler. Em 3 semanas ensinou ele a ler. Bem devagar ensinou a ler. No final das 3 semanas ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, esse rapaz queria receber Jesus. Ele falou assim, ele lembrou de uma família dele, que ele tinha parentes numa fazenda, lá nos 7 horas longe lá de Divinópolis. Ele falou, eu tenho minhas parentes, eu tenho que pregar esse Jesus, que Jesus está fazendo na minha vida, pregar para eles, eu tenho que ir lá. E disse que Deus naquela noite visitou, ele falou assim, você vai lá pregar para eles e fala o que eu fiz na tua vida para eles. Aí ele foi para o Bernard Johnson no dia cedo, falou assim, olha, é o seguinte, Jesus visitou eu essa noite e falou comigo que eu tenho que ir lá falar para meus parentes o que Jesus fez na minha vida. Eu não posso deixar eles morrer sem salvação. Aí o que acontece? O Bernardo falou assim, você está querendo escapar de mim, menino, te conheço. O Bernardo Johnson é muito, sabe? Ele era duro, bem duro, ele falava direto. Aí ele falou assim, você está querendo fugir, você não está querendo ficar mais na igreja. Você não vai não deixa isso aí não, você não está pronto ainda não. Você tem só 3 semanas de crente. Ele falou assim, mas Deus visitou eu e falou que eu tenho que ir. Ele falou assim, eu não deixo isso aí não. Ele falou, se o senhor não deixar, eu vou assim mesmo. Ele falou assim, eu até queria que o senhor me emprestasse dinheiro da passagem para mim lá, mas ele falou, não te dou dinheiro da passagem, não dou nada. Se você sair daqui, você não tem mais nada. Porque para o menino não ir, que ele não queria. O menino falou, então tá, paz do Senhor, estou indo. Foi. Pegou, Deus vai prover. Proveu. Chegou lá na casa dos parentes, a primeira noite ele convidou lá uns parentes, falou assim, olha, eu quero contar o que Jesus fez na minha vida. E quando ele contou, já um tanto converteu. Na segunda noite, trouxeram mais gente. Passou 15 dias lá pregando, e voltou lá para o Bernard Johnson. Nos 17 dias ele chega lá, bate na porta, o Bernard falou assim, eu não falei para você que você ia voltar? Eu não falei que você estava querendo fugir de mim? Ele falou assim, não, pastor, eu fui lá na fazenda. Você foi lá? O que aconteceu? Ele falou assim, primeira noite eu contei meu testemunho, converteu um tanto, segunda noite eu falei que Jesus estava fazendo na minha vida, fui falando todo dia converteu, tem 43 convertidos lá da minha família. 43 convertidos. Ele falou assim, e tem uma coisa, eles querem batizar. Eles querem batizar com tudo isso que Deus já fez lá, eles querem mudar de vida, eles querem batizar. E quer que o senhor vá lá, porque eu agora não sei, eu só sei falar o meu testemunho daqui para frente, o senhor que tem que mandar um pastor para lá ou ir lá. E eles querem que o senhor vá lá daqui 2 meses, já marcou a data. Ele falou, então vamos lá. Dali 2 meses o Bernard Johnson vai para lá, batizou os 43, parente dele. Aí na hora do batismo encheu de gente, umas 300 pessoas, veio de todo lugar para ver o batismo. O Bernard falou, tem que pregar uma palavra para esse povo aí. Pregou, fez o apelo, mais 3 veio para frente. Quando os 3 veio para frente, o João começou a quebrantar e pulou lá no Bernard Johnson. O Bernard falou assim, por que você está tão alegre assim? Eles, mais 13 converteu? Ele falou assim, pois esses 13 é o restante da minha família. Eu tinha 50 e tantos, 59 parece da família, faltava 13, 43 converteu comigo. Faltava só esses 13. Os 13 que estão aí são os 13 que faltavam, que eu estava orando para Jesus salvar. Em 3 semanas, Jesus salvou toda a família do João. Por causa que ele estava orando, ele estava clamando. Resumo, esse João é pastor. O Bernardo falou assim, ele é pastor. Na época que o Bernardo gravou esse CD, ele falou assim, ele é pastor hoje e está com uma igreja de 1.800 membros. O que não sabia ler, o que não tinha pai e que não tinha nada. Mover do Espírito Santo. Oramos antes das coisas acontecer. Nós temos um canal de Deus. Deus falou assim, olha, vocês receberão a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto aqui onde vocês estão, na Judéia, até os confins da terra. Você pode salvar gente de ir para o inferno. Você pode ser a boca de Deus. Você pode, não é só eu não. O serviço pastoral é ensinar o povo. O serviço de ganhar alma é as ovelhas. Quem ganha, gera ovelha é ovelha. Você que ganha almas para o reino de Deus. A tua boca é a boca de Deus aí fora. A tua boca é a boca de Deus para a sua família. Você profetiza sobre a sua família e você vai ver o que Deus faz.
Profetiza sobre a sua família. E eu ensinei na igreja lá, profetizar, meus irmãos, não é se está falando em língua estranha e dar uma palavra profética, não. Profetizar é você ir orar até a unção descer sobre a sua cabeça. Quando a unção descer e você sentir ela, você começa a proclamar vitória espiritual sobre a sua casa. Ali é profetia, é a palavra que sai da boca de Deus com a unção de Deus, não volta vazia. Eu aprendi isso nessa oração de 6 horas da madrugada. Eu orei da meia-noite às 6. Até às 5 da manhã, mais ou menos, 4 da manhã, eu não sabia orar. Vou falar um pouco sobre essa oração aqui. Muitas pessoas não sabem orar. Eu não sabia orar. Mas o pastor que me chamou para orar falou assim: vamos orar da meia-noite às 6 para a campanha da Venezuela. Por isso que os demônios estavam não conhecendo lá. Ó. Falei, da meia-noite às 6? Eu nunca tinha orado da meia-noite às 6. E ele falou: e tem mais. Quando eu estiver orando, não pode levantar, não pode ir no banheiro, não pode dormir, não pode sentar. Eu falei, nossa, o que é isso? Porque eu oro, eu sento, às vezes eu deito, eu vou no banheiro, lavo a cara. Ele falou assim: da meia-noite seguinte, nós vamos pôr 2 cadeiras, senta de lá ou de cá. Você não pode levantar, você não pode sentar e você não pode dormir. Eu falei, Jesus. Mas eu falei, esse homem é usado por Deus, já orou para morto ressuscitar, paralítico levantar, que eu vi uma paralítica levantar na África, que ele orou, a mulher foi levada numa maca, um esqueleto, lá em Moçambique, um esqueleto, na maca, levaram a mulher na maca, puseram lá na frente. Ele começou a orar, a unção desse, ele falou assim: paralítica, caminha em nome de Jesus. A mulher nem mexeu. Ah, não anda. Ele falou: paralítica, caminha em nome de Jesus. A mulher não levantou. Ele foi lá e catou a mão: levanta e anda em nome de Jesus. A mulher levantou e saiu andando. Eu tinha visto a fita. Eu falei: esse homem ora e a coisa acontece. Falei: vou com ele. Vamos lá, marcamos lá em casa. 5 para meia-noite ele chegou. Ele falou assim: eu vou chegar 5 para meia-noite para não ter conversa fiada antes da oração. E ele falou assim: já toma o café e fica pronto. 5 para meia-noite, bateu lá em casa. Está pronto, a sala vai estar pronta, tem 2 cadeiras lá. Já foi no banheiro já, ajoelha. Vamos orar. Falei, esse homem vai falar. Ele vai falar com Deus e eu vou ficar escutando, porque esse negócio deve ser bom. 6 horas. Sentou lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E foi. Falei, nossa, o que é isso? E eu comecei a falar, porque eu vi que ele com uns 15 minutos falando aleluia, glória a Deus, não falou mais nada. Eu comecei a falar para Deus: tem misericórdia de mim, me perdoa meus pecados, transforma minha vida, salva minha casa. Sabe, tudo na carne. E aí, meia hora acabou a minha oração. Já tinha falado tudo que eu tinha falado para Deus. E ele estava lá, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Passou 1 hora, eu não tinha mais palavras, já estava com sono. E ele lá, aleluia. Glória a Deus. E de vez em quando ele abriu os olhos e me dava uma olhada. Falei, aleluia, glória a Deus também. Aí eu também falava, porque eu não tinha mais, eu não podia dormir. Eu não podia dormir, velho. Ele falou que não podia dormir. 2 horas, eu não tinha mais palavra. E ele, aleluia, glória a Deus. E dava uma olhada para mim. 3 horas, eu com sono, já repeti tudo que eu tinha falado, repeti, e não tinha mais jeito. E ele, aleluia, glória a Deus. 4 horas da manhã, ele, aleluia, glória a Deus. E eu já falei, isso aqui não vai funcionar. Quando foi 5 horas da manhã, ele mudou a voz. Ele começou, aleluia, glória a Deus. E a unção começou a descer e descer nas minhas costas de um jeito. Deus desceu ali naquele lugar, naquela hora. Mas desceu que eu fiquei com medo. Aí a unção desceu e ele falava assim: paralíticos caminham em nome de Jesus na Venezuela. Demônios saem em nome de Jesus. Aí ele começou a profetizar, porque a unção estava na cabeça dele. Aí eu aprendi a orar. A palavra que vem da boca de Deus é quando você busca até a unção descer onde você está. Porque quando a unção descer é que sinal que Deus está ali. Essa hora, se você profetizar, ela não volta vazia. Ela vai, porque aí a palavra de Deus com a unção, o Espírito Santo vai buscar aonde estiver o teu parente. Por isso que quando nós chegamos na Venezuela, teve cura, teve paralítico caminhando, teve cego vendo, teve endemoniado encontrando com nós, assim, eu te conheço. E eu disse, eu também te conheço, porque a unção está sobre a minha cabeça. Oração, Jesus orava, ele se levantou muito cedo, ainda estava escuro, depois da fama, não precisava orar, mas ele saiu, foi a orar, buscar a presença, buscar a revelação, ele foi buscar novo para o dia seguinte. Em outras palavras, ele foi lá pedir ao Pai,
venha para mim profetizar hoje o que vai acontecer à noite na minha família e na minha casa. Você também pode fazer isso. Venha buscar a presença de Deus para você profetizar o que vai acontecer à noite na sua casa. É tempo de avivamento. É tempo de você ser cheio do Espírito Santo. É tempo de você buscar a revelação e os dons de Deus. Sozinho você não faz nada, sem unção você não faz nada, mas cheio do Espírito Santo, até esse homem que não sabia nem ler e escrever, hoje é um pastor e tinha uma igreja de 1.800 membros. Então a primeira coisa da oração é essa, você tem que entender que você vai buscar Deus para o sobrenatural vir sobre a sua cabeça e você mudar as situações das coisas que estão acontecendo na sua vida ou no teu futuro. A segunda parte da oração é que Jesus sabia que para tomar decisões ele tinha que orar. Você vai, não vou ler na Bíblia por causa do tempo, mas a Bíblia fala aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, verso 12, para ele escolher os 12. O que aconteceu? 6, 12, assim, passou a noite em oração. É o que o Zé Moreira falou. Eu acho interessante isso aqui. Passou a noite em oração para escolher os 12. No outro dia saiu e escolheu os 12 apóstolos. Decisões que você tem que tomar, você tem que orar antes. Sabe por que nós sofremos? Tomamos decisões sem direção de Deus. Tomamos decisões. Ah, eu vou comprar isso, comprou. Então, agora estou com a dívida, a crise veio, estou enrolado. Ah, investi ali, perdi tudo. Ah, mudei para lá, perdi tudo. Casei errado, vai sofrer. Casou errado, não é para largar não, agora você leva a carga. Faz igual o pastor que pregou lá da Lagoinha. Falou assim, a cruz de Jesus é leve. E falando da cruz de Jesus, ele falou assim, quer ver a minha cruz? Minha esposa, levanta aí. Nossa, Jesus. Chamou a esposa de cruz. Só que ele falou assim, não, mas ela é uma cruz abençoada. Olha que cruz mais linda que Jesus me deu. Ele estava brincando, que ele é muito brincalhão, esse pastor que pregou lá no Congresso dos Jovens, aqui semana passada, na Igreja Batista. Muito engraçado, mas ele é Deus unge ele também. Mas muitas vezes o casamento se torna uma cruz. Por quê? Você não orou. Você não, antes de tomar decisões, você não orou. Você não orou. Teve uma mulher na nossa igreja que era de oração, e é até hoje. Os irmãos conhecem ela. A Clenir, a mãe do Roberto? Clenir, mulher direita, converteu na nossa igreja, passou uns 10 anos na igreja, sem arrumar um namorado, sem nada, séria, mas orava. Queria casar, mas orava, e não dava bola para os irmãos assim de carne, não. Orava. Deus conectou no Brasil um irmão, que é o pastor Roberto hoje, com ela. Só que tinha um problema. Na nossa igreja, nós não aceitava, naquele tempo, uma pessoa que foi divorciada não podia ter ministério nenhum. Não podia. Hoje, Deus mudou a minha vida por causa disso. Então tem que saber o porquê do divórcio. Se foi autorizado por Deus ou não. Aí, como Deus sabia que eu não ia aceitar e era de Deus, que tudo ela falava comigo, eu não ia aceitar e era de Deus, eu estava na oração, Deus falou comigo, a Clenir vai vir falar com você agora mesmo, desse jeito. Ela vai falar que conheceu um rapaz por telefone, que vai casar e é de Deus. Eu estou abençoando. Mas eu não sabia que o rapaz, nem sabia que... Falei, a Clenir nunca arrumou namorada? 10 anos nunca arrumou namorada, séria. Falei, isso é coisa da minha cabeça aqui. Não pode ser a Clenir, não. Eu pensei comigo, pode ser outra, mas a Clenir não ia mexer com telefone, com esse capaz, minha Clenir. Mas Deus falou assim, a Clenir vai vir falar com você agora mesmo, e é de Deus, ela vai casar. Estou lá na oração, 5 minutos depois, a Clenir entrou, já veio direto, cutucou minhas costas. Eu posso ter uma palavrinha com o senhor? Falei, uai. Falei, sim senhora. Vamos aqui no escritório, já a porta aberta, estava sozinha, estava orando. No escritório, ela falou assim, pastor, eu conheci um irmão lá no Brasil, nós estamos correspondendo, e nós oramos já bastante, e eu sinto que ele é meu esposo, ele vai vir para nós casar. Eu falei, você sabe que é de Deus. Ela falou assim, Deus falou comigo faz 5 minutos que era de Deus. Só que tem um porém. Aí que ela contou, que ela sabia que eu não ia aceitar. Ele é divorciado, porque ele era casado, converteu,
aceitou Jesus, a mulher não quis converter, ele, lá do Sumaré, eles conhecem, a mulher não quis converter e largou dele para ele ter convertido. Só que ele ficou fiel ao Senhor, e a mulher abandonou ele e ficou crente, continuou crente. Mas ele é divorciado, e é um presbítero. Falei, e agora? Acabei de falar para ele que é de Deus, e como é que eu vou falar que não é de Deus? Eu falei, é de Deus, Deus está nesse negócio, casa. Mas aí até pensei comigo, irmão, não, casa, mas não vai ter ministério. Quando chegou aqui, eu conheci o marido, uma bênção de Deus, pastor, era de Deus. Mas ela orou, decisões, oração, sabe por que você sofre às vezes, e tem muito sofrendo hoje, decisões que você tomou errada. Quantas pessoas foi para o Brasil, Deus mandou, falou, não vai para o Brasil que não é tempo de Deus, foi, está lá, agora a mulher está aqui, ou a mulher está lá, o marido está aqui, faz 2, 3 anos sozinho, não pode voltar, não pode ir, porque se for, não tem mais renda que vai mandar para lá, não pode voltar, e tá lá, porque tomou decisão errada. Então a oração ela evita você de errar, evita de você ser atribulado amanhã. Mas o povo não sabe orar, esse que é o problema. Agora eu vou entrar no finalzinho para terminar. O que é orar? Vamos para o Getsemane. Getsemane, Marcos 14, verso 32. Marcos 14, verso 32, diz a palavra de Deus assim: foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angústia, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Vamos parar por aqui. Jesus, como ele já vivia uma vida de oração, ele sabia que Judas estava chegando, ele sabia que os demônios estavam tudo preparando para matá-lo, usando Pilatos, ele sabia que ele ia ser crucificado, e ele fala, vamos para o Getsemane orar, vamos comigo orar, porque ele tinha que estar preparado para enfrentar a batalha. Então em momentos de luta, você tem que orar. Em momentos de luta você tem que orar. Nesses 2 anos e meio que o André ficou fora da igreja, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem o que eu passei, porque eu não posso contar. Mas quantas noites eu passei orando, quanto tempo orando, o tempo todo orando. Hoje eu estou orando para Thalita, ela também está fora, mas vai voltar lá também. Existe uma promessa de Deus para ela, eu não abro mão. Então o que acontece é o seguinte, no momento de luta você tem que orar para fortalecer teu espírito. Você está entendendo? Porque se você não fortalecer o teu espírito, você age na carne e você será destruído. Porque o diabo queria destruir Jesus. O diabo queria matar Jesus, mas não era matar Jesus no plano de Deus para ser glorificado a Deus e salvar as pessoas. Ele queria matar Jesus de angústia, diz a palavra. Ele estava angustiado, triste. Quando você está passando por luta, você fica angustiado. Quando você vê um parente teu na luta, você vai estar angustiado. Você vê um irmão teu na luta, você está angustiado. Você vê um filho teu na luta, você está angustiado. Mas quando você começa a fortalecer na oração, e na oração você começa a clamar a Deus, e você vai para o Getsemane como Jesus foi, sabendo que nenhuma das coisas de Deus é impossível. Olha o que Jesus fala aqui na oração. Oração é isso aqui, ó. Jesus falou assim, olha, aí a oração de Jesus, disse Jesus, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Oração, você tem que reconhecer que tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Quando você vai orar, você não pode orar para um deusinho qualquer lá em cima não, como se Deus estivesse lá nas alturas que você não tem alcance. Deus escuta a oração de quem crê nele, como se ele estivesse na tua frente. É possível para Deus. Todas as pessoas que chegavam perto de Jesus, a fé dele é o seguinte, se eu só tocar nele, serei curada. Jesus está passando, um barulho de alvoroço, um cego está ali, o que está acontecendo esse alvoroço?
os barulhos que ele escutava. Jesus está passando. Que? Jesus está passando? Jesus está passando. Jesus, aquele que já curou paralíticos, expulsou demônios, é Ele mesmo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Jesus era Deus, que Jesus ia passando por ali, ó. Jesus estava passando por ali, ele falou assim: eu não posso escapar, não pode deixar passar essa oportunidade única da minha vida, que Jesus está passando. E ele gritou, e o povo: cala a boca, cego, está atrapalhando o mestre. Ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele falou assim: está passando, cala a boca. Ele gritava mais alto, a Bíblia fala. E Jesus deu uma freada e falou assim: tem alguém me chamando? Ele falou assim: lógico, tem um monte de gente. Não, alguém está me chamando com fé. Alguém sabe que eu sou Deus. Alguém sabe que eu tenho poder para curá-lo. Alguém sabe que eu tenho poder para mudar a vida. Nós, quando vamos orar, você tem que saber o seguinte: Deus tem poder para mudar a sua vida. Deus tem poder para curar você. Deus tem poder para libertar você. Deus tem poder para te batizar com o Espírito Santo. Deus tem poder para salvar toda a sua família. Deus tem poder. Você que tem que crer. Não deixa passar a oportunidade. A oportunidade que nunca mais volta. Deus muitas vezes fala comigo: olha, eu te chamei para fazer coisas grandes, eu te chamei para fazer um ministério, orar para milagres. E às vezes eu perco a oportunidade. Eu falo: Deus, eu não posso perder, eu não posso voltar atrás. Eu tenho que crer no sobrenatural de Deus. Eu vou escrever um livro agora. Eu já orei para mais de 100 pessoas com milagre extraordinário. Mais de 100 pessoas. Câncer, um monte de gente. Um monte de gente com câncer. Há momentos da oração. Há momentos que você não pode perder a oportunidade. Jesus, ele lá no Getsêmani, na luta, na tristeza, na batalha, ele fala: eu sei que tudo é possível, Pai. Eu sei que tudo é possível, Pai. Só que a segunda parte da oração, ele fala assim: mas todavia, faça a tua vontade. Jesus sabia que a vontade do Pai era crucificar ele, você já sabe disso. Que ele falou para os discípulos: eu vou ter que morrer, ser crucificado, para que depois eu ressuscite e apareça para vocês. Então Jesus sabia a vontade do Pai, mas a aflição era grande, ele precisava de preparar a alma dele, o espírito. Ele falou assim: ó, aí fala: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne de Jesus estava refreando: não, vai doer, eles vão te matar. Então ele tinha que preparar. Ele falou assim: a carne é fraca e o espírito está pronto, mas eu preciso preparar a carne. E a Bíblia fala o que? Ele foi orar a primeira vez, 1 hora. Chegou, voltou a segunda vez e falou assim: vocês não estão orando comigo, não? Não, estamos dormindo. O que Jesus fez? Voltou pela segunda vez, está no texto. E fez o quê? O que Jesus fez na segunda vez? Orou a mesma palavra. É aí que está o segredo. Ele precisava do que daquela hora ali? De fortalecer o espírito. Ele precisava de um poder de Deus e fazer a vontade de Deus. Ele orou a mesma coisa. Então a gente que entende errado. Você não pode repetir. Repetições é que a Bíblia fala, é de reza. Mas orar, clamando o teu milagre, ainda que seja repetido, é da vontade de Deus. Jesus falou assim: aquele que bater, aquele que pedir, receberá. E ele conta uma parábola de uma mulher viúva que vai importunar o juiz. E aí ele fala para você fazer como aquela mulher todo dia, oração. Você está precisando de um milagre? Não abre mão do seu milagre. Eu sempre falo o seguinte: uma mulher esse dia em Porchester entendeu errado. Eu falei: você tem que orar mais. Ela entendeu o seguinte, que ela estava falando que ela não orava. Foi não. Ela tem um filho que está paralítico. Quando você tem um filho paralítico, você não pode parar de orar, não. Você tem que orar até Deus fazer. O André, meu filho, era para ser cego. Eu orei 40 dias, jejuei 40 dias, falei: Jesus vai curar. Nos 40 dias Jesus curou. Então Jesus foi a primeira vez, orou a mesma coisa. Não estava preparado ainda, não estava forte o suficiente. Voltou, orou as mesmas palavras: que eu tenho que enfrentar isso aí, que eu tenho que ser crucificado, carne. Eu tenho que pagar o preço para que o mundo se salve. Eu tenho que ressuscitar entre os mortos. Então a carne não queria. Ele orou a segunda vez. E a Bíblia fala que ele foi a terceira vez. No outro evangelho fala: indo ele a terceira vez, orou as mesmas palavras.
Quando eu estava orando de manhã, Deus falou assim comigo: quando você quer um milagre, você tem que orar a mesma coisa, até Deus fazer o milagre, porque Deus nada é impossível para Ele pode fazer qualquer coisa. Não abre mão. Tem gente que ora uma vez só, eu já orei, mas se Deus quiser fazer, Ele faz. Não é assim que ora. Não é assim que ora. Você ora uma vez, você ora 2 vezes, você ora 3 vezes, você ora 4 vezes, você ora 50 vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até Deus fazer um milagre na sua vida, porque Deus vai chegar um dia. A Bíblia fala que como aquele juiz injusto ouviu a oração, o pedido daquela viúva, de tanto ela persistir, assim é vosso Pai Celestial ouvirá a sua oração quando você persiste em orar. Persiste em orar. Oração, eu tenho ensinado lá em Porchester, oração é um meio legal de Deus operar milagre na terra. Sabia disso? Oração é o que Deus deu para você. Você quer milagre? Ora. O que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Por isso que oração, meus irmãos, pode mudar o teu futuro, pode te livrar dos laços, e pode, na hora da luta, fazer o que aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus não ouviu a oração dele em termos de livrá-lo. Mas o que Jesus fez? Fortaleceu. Fortaleceu para ele passar a luta, porque depois da luta Jesus ia ser glorificado. A Bíblia fala que assim que ele ressuscitou. Muitas pessoas não entendem a Bíblia, pensam que Jesus ressuscitou e parou aqui na terra. Não. Jesus ressuscitou e foi apresentar-se ao Pai, primeira coisa, antes de ele voltar para ficar os 40 dias, ele foi apresentar o Pai. A Bíblia diz, ele apresentou o seu Pai, chegou diante do Pai, está aqui, ó, eu fiz o sacrifício que o Senhor pediu, e o meu sacrifício foi aceito, e Deus falou assim, hoje, Deus falou para ele, eu te exalto sobre toda criatura, no céu, na terra, embaixo da terra, eu te dou poder no céu, embaixo na terra, na terra, embaixo da terra. Então a vitória de Jesus, que Jesus estava orando, não era para ser livre da cruz, vencer a cruz e depois receber autoridade. Você vai receber autoridade na tua vida quando você passar o Getsemane na oração, porque Deus vai chegar e vai dizer, a partir de hoje eu mudo a tua história, a partir de hoje eu mudo a tua família, a partir de hoje eu te levanto em lugar mais alto com os poderes celestiais, e terá controle sobre a tua vida no mundo espiritual. É assim que Deus faz. Quando você enfrenta o Getsemane na oração, às vezes Deus não dá o livramento da cruz, mas você tem que carregar a tua cruz, mas depois da cruz Ele te ressuscita com nova alegria, com nova força, com nova visão, com novo poder. Ressuscitar é reviver o que você tinha perdido. Isso que é ressuscitar, reviva. Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu vou orar bem rápido, porque tem Santa Ceia. Mas se tem alguém que precisa do milagre, crê que hoje Deus vai te escutar. Nós vamos orar por você. Eu não posso deixar de orar por você. E você orar por você. Espírito Santo, vem aqui agora. Toca, Espírito Santo, nessas pessoas. Venha crendo, venha crendo, venha crendo no milagre, venha crendo no milagre. Se é para você, para sua família, para quem seja que for, venha crendo no milagre, sela o seu milagre. Fala, hoje Deus, eu quero ver a minha casa salva, hoje eu quero ver minha família salva, hoje eu quero ver meu casamento abençoado, hoje eu quero ver minhas finanças abençoadas, eu quero ver meu corpo abençoado. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu venho aqui receber uma revelação do Espírito Santo, que a palavra de Deus penetra na divisa da alma, o Espírito penetra na minha. Eu vou orar agora com outra dimensão, eu vou falar com Deus que tudo pode, eu vou falar com Deus que tem poder para mudar circunstâncias. Eu vou falar com Deus que tem tudo o poder para mudar qualquer coisa. Eu vou falar com Deus que tem poder sobre todas as coisas. O resto da igreja começa a orar aqui para esses irmãos. Começa a profetizar onde você está. Fala, Jesus, hoje é um dia de milagre nessa manhã. É um dia de milagre nessa manhã. Espírito Santo, libera a unção de milagre aqui agora. Libera a unção da palavra profética. Que essas palavras que estão saindo da boca desses irmãos em oração sejam seladas no mundo espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o teu milagre agora. O Espírito de Deus me diz que você está agora entrando no Santo dos Santos com as tuas orações. Deus irá responder a tua oração hoje. Hoje você está mudando a tua história. Hoje você está mudando, não é eu que estou orando, é você que está mudando a tua história, porque você está crendo na palavra de Deus.
Emassuri me anda cantará, massuri me andará magachoetenemicovassuria. Espírito Santo, mais a tua presença aqui, mais a tua presença, mais a tua presença. Eu sinto Deus mandar de dizer: Deus está mudando a tua história. Alemasturi me anda cantará, mastumeneve anda cantará, bachuri andará barra. Deus está mudando a tua casa. Deus está mudando a tua casa. Deus está mudando a tua casa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Continua orando, não para não, continua orando. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor faz coisas novas. O Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor é um Deus que quebra o jugo, despedaça os jugos. O Senhor despedaça os jugos, o Senhor despedaça os jugos, o Senhor despedaça os jugos, o Senhor despedaça o jugo. Tua palavra diz que o Senhor veio desfazer as obras do diabo. O Senhor veio desfazer as obras do diabo. Tem muitas pessoas sofrendo porque o diabo fez obras, mas nesta manhã nós quebramos as obras do diabo aqui agora, em nome de Jesus. Fora, fora, fora. Fora, em nome de Jesus. Toque Espírito Santo, toque Espírito Santo em nome de Jesus. 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 Pai Santo, nós ministramos a unção sobre essa vida. Nós declaramos e concordamos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre o milagre que ela está precisando. Nós concordamos na terra agora. No céu libera a tua palavra sobre a vida dela, Senhor. Uma palavra de milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toque Espírito Santo, mais a tua presença, mais a tua presença, Espírito Santo, mais a tua presença, toca, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito do Senhor, vai tocando, vai tocando, vai tocando, milagres, milagres em nome de Jesus, milagres, 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 milagres em nome de Jesus, milagres em nome de Jesus, milagres, milagres em nome de Jesus, milagres. Pai, essa família é tua. É o meu Deus, cantarei com grande, é o meu Deus, e todos hão de ver, com grande é o meu Deus, com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Unção que rompe, liberamos, liberamos, liberamos. Com grande, com grande, com grande, com grande, com grande, com grande, com grande. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais da tua presença, Espírito Santo. Mais da tua presença, Espírito Santo. Liberamos a unção que rompe todo jugo agora. Em nome de Jesus, receba milagres na sua vida agora, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você agora. Endireita os teus caminhos. Os caminhos que estão difíceis serão endireitados agora pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Nós ministramos a unção de Deus, a unção de Deus, a unção de Deus. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Em nome de Jesus, toque Espírito Santo, toque Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, ministramos sobre a tua filha. Ministramos sobre a tua filha aqui agora. Pai, no nome de Jesus. Ela é tua filha. Ela é tua filha. E eu peço hoje sobre ela, Pai, uma unção especial que vai guiá-la, que vai guiá-la, vai ensiná-la, vai libertá-la, Senhor, das cadeias que tem lutado contra ela, os demônios que têm perseguido a sua filha. Em nome de Jesus eu peço exército de anjo para limpar, 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 limpar. Aplana o caminho da sua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o milagre. Receba o milagre. Sela o milagre agora em nome de Jesus. Sela o milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca na tua filha, Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, toca no corpo da tua filha. Toca no corpo da tua filha. Toca no corpo da tua filha. Tua filha é uma guerreira. Essa filha é uma guerreira, Pai. Renova a força, a saúde. Em nome de Jesus, limpa toda a enfermidade, Senhor, no seu corpo, nas veias. Fortaleça a tua filha outra vez.
meu Deus. E Continua orando. Fortaleça a tua filha, Senhor. O inimigo levanta para matar, roubar, destruir, mas o Senhor é poderoso para estender o tempo. O Senhor pode estender o tempo. Estenda o tempo. Em nome de Jesus, corpo será tocado, coração será tocado, veia será tocada. Em nome de Jesus. Estabiliza o corpo da tua filha agora. Pressão, órgãos que comandam o corpo da tua filha serão tocados agora, em nome de Jesus. Receba o milagre. Espírito Santo, toca o corpo, toca o Espírito Santo, toca, restaura. Ela precisa viver mais para servir o teu nome. Toca, Espírito Santo, toca mais a tua presença, cura, limpa, em nome de Jesus, limpa o corpo, limpa o corpo. Deixa Deus está operando o corpo dela. Continua, olhe para cá. Estenda a mão para Jesus estender o tempo de vida dessa mulher. Essa mulher é uma guerreira. O diabo quer matar. Meu Deus, cantarei. Espírito Santo, flua com fogo aqui agora. Queima toda a enfermidade para que ela viva mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para ela ver os filhos, Senhor, na tua casa. Para ela ver os filhos na tua casa. Para ela ver os filhos na tua casa e glorificar o teu nome. Eu peço agora, libera o anjo e a unção sobre os seus filhos. Aonde estiver os filhos dela, Senhor. O Hector, Senhor, no nome de Jesus, eu profetizo sobre ele aqui agora na tua casa. Eu clamo o Hector para o teu reino. Em nome de Jesus. Seus 2 filhos para o teu reino, Pai, em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo, aonde estiver, usa uma pessoa com o teu canal. Pai, o Senhor é poderoso para libertar, salvar, fazer coisas maiores do que nós imaginamos. Eu profetizo sobre sua filha agora, em nome de Jesus, saúde e libertação. Em nome de Jesus, saúde e libertação sobre ela e sobre sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quanto para glorificar Deus? Manhã de vitória, manhã de vitória. Manhã de vitória, manhã de vitória, manhã de vitória. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Nós temos que ter a ousadia do Espírito Santo para profetizar sobre as pessoas. Nós temos que ter a fé para profetizar sobre as pessoas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor?